Boa noite, queridos. Começando mais um culto na presença do nosso Senhor. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nosso Senhor é aquele que tem nos sustentado ao longo da nossa vida e que nos sustentará até a sua volta. É nele que nós cremos, é nele que nós depositamos nossa esperança, e neste momento eu gostaria de convidá-lo a adorar o Senhor e a declarar o quão grande Ele é. Não porque você está em busca de bênçãos, não porque você está em busca de milagres ou de experiências sobrenaturais, mas porque de fato Deus que está acima de toda a terra já se revelou a nós. E Ele quer que nós o conheçamos. E se tem algo de tão profundo e maravilhoso na vida cristã, é de poder conversar com o nosso Senhor, de poder se lançar aos pés dEle e de ter um relacionamento com o nosso Deus. Por isso eu quero convidá-lo a cantar confiante e a cantar com o coração quebrantado e contrito. Grande é o Senhor e nós queremos engrandecê-lo. Senhor, vivo indigno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos, queremos o teu nome agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Da cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a alegria. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, nos ajuda contra o inimigo. Por isso então, por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
posso teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Gostaria de deixar um versículo para os irmãos que se encontra em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus por causa de tudo o que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Louvamos ao Senhor com o nosso corpo, com a nossa voz, com a nossa vida, né? Pelo que passamos para as outras pessoas que enxergam Cristo em nós. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Aí na sua casa mesmo, os nossos filhos, nossas crianças, vamos louvar ao Senhor. Vamos dizer ao Senhor que Ele é bom. Se você quiser bater palmas com as suas crianças em casa, faça isso. Ele é a nossa alegria, por isso nós cantamos em alta voz ao nosso Senhor. Em alta voz a todos vou contar tua bondade, o céu não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom. Cansarei porque tu és bom. Gritarei porque tu és bom. Tu és bom pra mim, pra mim. Alegre-se com a sua família, louvando ao Senhor. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor, Deus, me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará. Não posso acreditar. Meu coração, eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação, eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom.
voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, cantarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, Amém. Pai, como é bom estar em Tua presença e agradecer e louvar a Ti, porque sabemos que o Senhor é bom. O Senhor nos amou primeiro e por isso nós somos gratos. Tudo fazemos, Senhor, porque o Senhor primeiro nos amou, primeiro o Senhor se entregou por nós. E isso nos demonstra o quanto o Senhor é bom para conosco. Nós louvamos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado para conosco, apesar de todas as coisas que temos passado nos últimos dias, que estamos passando nesse instante. Nós não sabemos daqueles que nos ouvem, que nos escutam nesse instante, das suas dificuldades, mas sabemos, Senhor, que o Senhor é bom para com cada um de nós, não somente pelo que o Senhor tem feito, mas por muito mais aquilo que o Senhor ainda irá fazer por cada um de nós. Nós Te louvamos por isso, nós Te agradecemos por isso. E nós nos rendemos a Ti, nos entregamos a nossa vida, o nosso ser, a nossa voz, todos os nossos dons nós os entregamos a Ti. Nós Te somos gratos, Pai. Muito obrigado pelo Teu Filho amado Jesus ter morrido na cruz por nós. Nós não temos como agradecer. E é por Ele que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Deus é poderoso, nós confiamos no nosso Senhor. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus.
nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Amém. Pai, muito obrigado, Deus, porque podemos confiar em Ti, porque Tu és esse Deus maravilhoso que se manifestou um dia entre nós, na pessoa de Jesus. Deus que derramou o sangue naquela cruz por nós. E diante de tantos milagres, diante de tantas ações que Jesus fez aqui entre nós, entre o povo que pôde ter o privilégio de vê-lo pessoalmente, o Senhor mostrou que não só veio para mudar e completar tudo aquilo que ainda faltava no coração das pessoas, mas o Senhor veio para vencer a morte definitivamente e nos dar a certeza e convicção de que, com a sua vitória sobre a morte, nós poderemos um dia estar contigo, Deus. Muito obrigado por isso, muito obrigado pelo teu grande amor. Nos ajude a sempre reconhecer e declarar, ensinar aos nossos filhos, declarar aos nossos amigos, que a nossa família, que as pessoas que nos conhecem possam ver em nós a confiança que temos nesse Deus maravilhoso que Tu és, nesse Deus poderoso que o Senhor é. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus, Deus. Amém, Pai. Amém. Muito bom. A gente tem tido o privilégio de servir ao Senhor ao longo da nossa vida. Aqueles que entregaram a vida a Jesus, desde o momento que teve essa entrega por Cristo, têm o privilégio de servi-lo. Tem crianças que nascem em lar cristão e têm o privilégio de ver pais, ver família que ama Jesus desde pequenininho. E nós temos esse privilégio de servi-lo. E eu gostaria de encorajá-lo a pensar que a sua vida como cristão não é uma vida baseada em cultos que acontecem aos domingos ou culto que acontece dentro das quatro paredes, mas que você pudesse pensar que de fato sua vida em Cristo, nesse relacionamento com o Senhor Jesus, é um privilégio também de servi-lo enquanto Ele ainda não vem nos buscar. De servi-lo com a sua vida, de servi-lo com a sua força, servi-lo com a sua capacidade, servi-lo com tudo que você é e que você tem. Eu quero convidá-lo a entender, ou pelo menos relembrar isso neste momento, que nós somos servos de Jesus, servos do reino, e nós precisamos transmitir e servir ao Senhor enquanto nós estamos aqui. Que você possa, aí onde você está, na sua casa, que você possa, quando você puder ir para o trabalho, para aqueles que devem ir para o trabalho ainda, que você possa sempre lembrar, eu sou um servo de Cristo, eu represento o meu Senhor, eu quero mostrar às pessoas o meu Senhor. E que nesse momento de dificuldades, que você e eu talvez fiquemos dentro de casa, não possamos sair, que nós possamos dentro do nosso lar, evidenciar que nós confiamos nesse Senhor a que temos o privilégio de conhecer. Então, faça da sua vida muito mais do que ouvir. Faça da sua vida uma prática e um desfrute desse relacionamento com Jesus. A gente tem muitas coisas sendo realizadas em nossa igreja. Eu gostaria só de lembrar os irmãos, nós estamos como igreja Itamaraty, como igreja Vista Alegre, juntos nesse culto. As duas igrejas locais, servindo ao Senhor como uma única igreja, de fato, neste momento. E a gente tem o privilégio de servir ao Senhor de diversas maneiras.
na IBJI, eu quero lembrá-lo que você tem o privilégio de contribuir com a obra que a igreja tem feito através da distribuição das cestas básicas, e possivelmente a situação se torne difícil de novo para muitas famílias, ou continue para muitas famílias. Então, se você tem condições, se você tem o desejo de ajudar, você pode contribuir com as cestas básicas, seja no valor da cesta básica. O valor ele não está mais do jeito que estava no passado. Antes a gente pagava R$ 65 para a cesta básica preenchida que a gente fazia. Agora essa cesta preenchida ela já está um pouco mais cara, está em torno de R$ 90. Mas se você quiser contribuir com uma cesta básica, pode contribuir com o valor, ou seja, com os alimentos avulsos também. A gente está fazendo ainda a distribuição de cestas básicas. Lembrando que nossa força ela diminuiu um pouco, obviamente. Todo mundo ficou um pouco apertado e nossas cestas e famílias atendidas diminuíram. Mas ainda assim nós queremos continuar fazendo esse trabalho com as famílias que a gente conseguir. Então, se você tiver a possibilidade e Deus falar contigo que você possa contribuir na cesta básica, procure a Edjane, porque ela que está administrando toda essa questão da cesta básica na nossa igreja. Quero lembrá-lo também que nossa igreja ela praticamente concluiu o telhado. Temos alguns irmãos voluntários que estão fazendo os detalhes finais, que é reboco, que é alguns detalhes, deixando mais bonitinho as partes que foram feitas agora, o acabamento, né? Então, esteja orando tanto por esses irmãos voluntários, quanto se você tiver esse talento também, ou algum talento desse tipo, você pode nos ajudar nesse sentido a terminar o que precisa ser terminado aqui, finalizar o que precisa ser finalizado, tá bom? A gente não vai usar o tempo neste momento, mas no momento que ele for necessário, ou que for aberto de novo, a gente vai se utilizar de todo o privilégio que a gente tem nesse espaço para servir ao Senhor, tá bom? Então, esses são alguns avisos que nós temos. Alegra Kids, lembre-se sempre, cada um que está em casa, e Vista Alegre também, se quiser aproveitar isso, tá? A gente fornece cultos infantis aos domingos para 3 faixas etárias. Então, você que é pai, mãe ou responsável, a gente distribui esse link, você pode acessar esse link com os cultos infantis para o seu filho, para a sua filha, para criança que você tem a responsabilidade de cuidar, possa aprender da palavra de Jesus na linguagem dela, tá bom? Então, esses são alguns avisos. Eu quero chamar o irmão Evaldo para que venha à frente aqui, ele vai orar ao Senhor com a gente, mas também dar a saudação para a Vista Alegre como membro e irmão ali, tá bom? Meus irmãos, boa noite. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez, estar aqui essa noite junto com vocês, como corpo de Cristo. Agradecer a Deus de poder servir aqui, fazendo parte da igreja Jardim Vista Alegre, juntamente com o irmão Gilflan, que somos de lá. Quero mais uma vez, como de manhã eu disse, agradecer a Deus pelo acolhimento de vocês aqui da IPB Jardim Itamaraty. Que Deus abençoe vocês grandemente e que o amor de Cristo aumente os corações de vocês, que vocês brilhem a cada dia mais, que a luz de Cristo ela cresça a cada dia mais, que Cristo cresça na vida de vocês. Eu quero, nesse momento, junto com vocês todos, meus irmãos, orar a Deus, mais agradecendo ao nosso Senhor pelo privilégio de servir a Ele. Nós não, graças a Deus, nós não estamos impedidos de servir ao nosso Deus, de adorar a Ele. Nós estamos livres para adorar o nosso Deus. E por meio de Jesus Cristo é que nós fazemos isso. Gostaria de orar com todos vocês. Pai, em nome de Cristo, Pai, Teu Filho amado e querido aqui, nós o colocamos em oração para Te agradecer, Pai, para render ao Senhor louvor e glória. Eu creio, Pai, que somente por meio de Cristo é que o Senhor aceitou o nosso louvor e nossa adoração aqui essa noite. Eu Te louvo, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, Senhor. Porque só pela Tua graça e Tua misericórdia, Pai, é que nós estamos aqui. Eu quero, meu Pai, também louvar o Senhor, agradecido, Pai, por cada irmão que nos assiste, mesmo impedido fisicamente de estar unidos, mas estamos unidos no amor de Cristo, Teu Filho, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, em nossas fraquezas, porque nós precisamos do Senhor, ainda mais nesse momento difícil de dúvidas, Pai, que surge no Brasil e no mundo. Que o Senhor venha nos acolher, Pai. Que o Senhor venha aquecer o nosso coração com Tua verdade, com Tua palavra santa e poderosa, Pai. É o que eu Te peço, meu Deus, em nome de Cristo. Agradecido ao Senhor. Amém. Obrigado, irmão Evaldo. É uma alegria a gente poder servir junto. E eu quero sempre lembrar os irmãos da IBJI, bem como os irmãos da Vista Alegre, nós somos uma igreja, a Igreja de Cristo.
né? Nós podemos nos reunir em locais diferentes, mas estamos servindo ao Senhor juntos nesse período que Deus nos deu esse privilégio de poder fazer parte da vida da Vista Alegre, à medida que a Vista Alegre também se torna parte da IBJI. Então nós nos alegramos, somos uma igreja, a Igreja de Cristo, e por isso estamos juntos aqui nessa noite. Eu quero convidá-lo a lembrar que nesse momento, na próxima música, nós estaremos separando momentos de dízimos e ofertas. E você que talvez esteja participando desse culto, mas não seja crente, ou esteja afastado do Evangelho, esteja visitando de alguma maneira as nossas redes sociais e participando deste momento, eu quero dizer que você não é obrigado, você não tem a responsabilidade de fazer isso nesse momento. Essa é uma responsabilidade do cristão, é uma responsabilidade daquele que tem Jesus no seu coração e que entende esse princípio. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz que cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, não é para receber nada em troca, não é para ser mais abençoado, porque nós já somos muito mais do que abençoados, mas é com um princípio de generosidade, gratidão e de reconhecimento que tudo que temos e somos vem do Senhor e é também do Senhor. Por isso, enquanto cantarmos o próximo cântico, você pode devolver seus dízimos e ofertas. Para a IBJI, em especial, pode fazer através da transferência bancária ou do próprio aplicativo. E se você tem dificuldade com qualquer uma dessas ferramentas, você pode procurar ao tesoureiro da nossa igreja ou um líder da nossa igreja. E você que é da Vista Alegre, você pode procurar a tesouraria, em especial a irmã Crezeni, né? Para ela poder recolher durante a semana na sua casa, para ficar mais fácil para ti, e assim a gente continuar depositando e entregando ao Senhor também parte das nossas finanças para a glória dele. Amém? Lembre-se sempre, é um princípio, não é uma regra, não é uma lei, é um privilégio que você e eu temos aqui. Por isso vamos cantar mais uma vez ao nosso Deus e exaltar o nome dele. Tu sabes, Senhor, do amor que eu tenho por ti, se posso ou não seguir os teus passos sempre. Tu sabes, Senhor, o amor que eu tenho por ti, se posso ou não seguir os teus passos sempre. Servir-te, Senhor, é mais do que eu posso desejar. Mas mesmo assim, eis-me aqui, podes me usar. Assim tu me sustentas e me ajudas. Tu me ajudas. Tu
Senhor, do amor que eu tenho por ti, se posso ou não seguir os teus passos sempre. Servir-te, Senhor, é mais do que eu posso desejar. Mas mesmo assim, eis-me aqui, podes me usar. Embora eu não seja digno, não mereço tua graça, mesmo assim tu me sustentas e me ajudas, tu me ajudas. Tu me ajudas. Bem sabes que eu te amo, muito embora eu não seja digno, não mereço tua graça, mesmo assim tu me sustentas e me ajudas. Obrigada, Jesus, por mais esse momento de louvor, em que estivemos aqui para louvar e bendizer o Teu nome. E aqui continuaremos, Senhor, a ouvir a Tua palavra. Fala conosco, fala aos nossos corações, Senhor. Fala com quem está em casa nesse momento. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Não sei como é que está o som na sua casa aí, mas se for, o parâmetro for o que está, o som que está aqui, a gente já poderia até parar o culto já. Adoramos ao nosso Senhor, exaltamos e desafiamos nossos corações a ouvi-lo um pouquinho mais, e se dedicar um pouquinho mais a Ele. Queridos, nós vamos dar uma olhada na Bíblia e um texto que tem a primeira expressão no Novo Testamento de uma série de estudos que nós começaremos agora nos cultos da noite em nossa igreja. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 2. Mexe na tua Bíblia, Mateus capítulo 3, versículo 2. A primeira expressão que acontece no Novo Testamento acerca deste estudo que faremos. E eu não sei o que você pensa acerca do reino de Deus, eu não sei o que você pensa acerca do que é o evangelho do reino, ou o que é o reino dos céus de fato. Eu não sei se você tem uma interpretação do reino de Deus
como algumas vertentes teológicas têm pelo nosso período, e já vem de longo período, na verdade, em que o reino, ele é algo espiritual somente, e que nós estamos num processo de expansão do reino até o momento em que todas as pessoas deste mundo sejam convertidas, o reino de Jesus seja estabelecido aqui. Talvez você creia nisso, e a gente vai conversar um pouquinho disso ao longo do nosso tempo de estudo, dos nossos cultos nesse tema, mas eu também não sei se você crê no Evangelho do Reino como algo simplesmente futuro. Ou seja, o reino do Senhor é aquilo que Ele está nos reservado quando Ele voltar para nos buscar e estabelecer o seu reino, vencendo o mal para todo sempre. Talvez você também creia desse jeito. Você creia que seja só espiritual, outro creia que seja algo só escatológico, só para o fim dos tempos de fato. E eu quero começar a conversar contigo para a gente talvez entender um pouquinho melhor daquilo que a Bíblia tem nos ensinar sobre o reino. É claro que todos nós aqui temos a vontade e o desejo, de maneira assim, grande, profunda, que o nosso mundo seja permeado por justiça. Todos nós temos o desejo de que não exista mais desigualdade. Todos nós temos o desejo de que não exista mais preconceito, racismo. Todos nós temos o desejo de que não exista mais guerra, de que não exista mais o desejo pelo poder em cima um do outro. Todos nós temos esse desejo. Alguns entendem que isso vai ser estabelecido só no futuro. Outros entendem que isso deve ser estabelecido agora. E que a igreja é responsável por isso. Mas a gente precisa estudar um pouquinho sobre o Evangelho do Reino antes de a gente chegar nessas conclusões. E eu quero que você medite comigo nesse texto. Abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 3, versículo 2. Mateus, capítulo 3, versículo 2. Vou deixar o copinho aqui no chão, antes que aconteça um desastre. Obrigado, viu, Anderson? Mateus 3, 2 diz o seguinte: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É um texto muito curto, mas é uma expressão, é uma declaração, é uma pregação, é um ensino que se repete ao longo do Novo Testamento completamente, repetidamente, insistentemente. A pregação de Jesus era a pregação do Evangelho do Reino. Tanto que tem um capítulo em Mateus que só tem parábolas acerca do reino. Só tem ensinamentos acerca do que é o reino. Tanto que em Mateus capítulo 5, que são capítulos seguintes aí, você vê Jesus ensinando sobre os princípios do reino, enquanto nós estamos aqui. Essa frase, por mais simples que possa parecer, e por mais que umas pessoas tenham uma interpretação muito direta dela, é uma frase que se repete ao longo do Testamento insistentemente, e que se nós não prestarmos atenção em cada vez que ela é utilizada, em cada vez que Jesus expressa o seu significado ou o seu ensinamento, nós vamos ter uma interpretação muito limitada do que é de fato o reino de Deus. E eu quero, ao longo desses cultos de domingo à noite, caminhar com vocês em diversas parábolas, em diversos momentos em que Jesus ensina acerca do reino. Mas antes, a gente precisa olhar para Mateus 3:2. É a primeira aparição no Novo Testamento dessa pregação, dessa declaração. E quem está fazendo essa declaração neste momento não é Jesus. Quem está fazendo essa declaração neste momento é João Batista. Olha só o que está dizendo aqui, versículo 1. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. E ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Eu quero que a gente não vai trabalhar tanto em cima da pessoa de João Batista, a gente não vai fazer isso, não teríamos tempo suficiente para fazer isso nesse momento. Mas João Batista nós conhecemos, ele nasceu de maneira milagrosa, bem como foi o nascimento de Jesus, em alguma maneira, em alguma medida. Sua mãe era estéril, seu pai um sacerdote. Deus revela então que ela ficaria grávida.
de João Batista. E que ele seria aquele que anunciaria e prepararia o caminho para a vinda de Cristo. Nós sabemos que João Batista está estreitamente ligado no ministério de Jesus. Então, quando a gente olha para João Batista nesse momento, pregando o evangelho do reino, uma coisa que eu queria que você só soubesse nesse momento, para a gente não precisar ficar estudando sobre ele hoje, é que sobre ele já havia sido profetizado que ele prepararia o caminho de Jesus, a chegada de Jesus para a pregação do evangelho do reino. É ele quem prepararia este caminho de Jesus. Então a gente precisa parar um pouquinho aqui e só entender isso. João Batista é esse personagem extremamente importante, que momentos depois ele vai ser preso, momentos depois ele vai ter sua cabeça arrancada por conta do pedido da filha da rainha, porque João Batista havia confrontado esse rei acerca de sua imoralidade, acerca de sua injustiça com a esposa que ele estava vivendo neste momento. Então João Batista, ele é um personagem central e importante na caminhada, na chegada de Jesus. João Batista é aquele que batizou o próprio Cristo. Então nós temos esses elementos básicos, esses conhecimentos básicos de Jesus. Mas uma coisa que eu gostaria que você prestasse muita atenção antes da gente começar a conversar sobre o evangelho do reino em si, diretamente, eu gostaria que você reparasse na primeira expressão que acontece no versículo 1, naqueles dias. Essa expressão é muito importante para a gente entender um pouquinho desse texto aqui. Alguns vão dizer que naqueles dias quer significar apenas que nos dias em que Jesus estava entre o povo, nos dias em que Jesus estava para iniciar o seu ministério. Mas quando a gente olha para o contexto, e eu gostaria que você, nesse primeiro momento, estudasse um pouco comigo a Bíblia, quando a gente olha para o contexto ele aponta para os dias em que os cumprimentos finais da profecia do vinda do reino estão acontecendo. Não é simplesmente naqueles dias em que Jesus estava ou que ele estava pregando. São naqueles dias em que o cumprimento das profecias acerca da vinda do reino estavam se realizando de maneira muito próxima ao próprio Cristo. Então, se você voltar um pouquinho a sua página aí, em Mateus, por exemplo, capítulo 1, versículo 23, vai estar escrito o seguinte: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O que significa isso aqui? O que está sendo falado aqui acerca do nascimento de Jesus é que isso é um cumprimento de uma profecia, Isaías 7, versículo 14. Conhece esse texto que nós tanto falamos nos natais? Que nós tanto meditamos quando nós olhamos ali na época natalina e nós falamos, opa, vamos falar do nascimento de Jesus. Vamos então citar esse texto, Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz exatamente a mesma coisa que está escrito aqui. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Olha só que interessante isso aqui. Isso aqui é muito importante para a gente, porque faz parte do contexto. Naqueles dias, são nos dias em que as profecias do Messias, chegando entre nós e anunciando o reino vindo na pessoa de Cristo, estavam se cumprindo. Olha, por exemplo, Mateus capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá o meu povo. É importante a gente entender isso aqui, porque essa é uma profecia lá de Miqueias capítulo 5, versículo 2. Uma profecia acerca da libertação do exílio, mas uma profecia que vai além do escopo do exílio,
que o Mateus, inspirado pelo Senhor, coloca como uma profecia que aponta para o nascimento de Jesus. O cumprimento de mais uma profecia. Olha um pouquinho mais para frente comigo, capítulo 2, versículo 15. Onde ficou até a morte de Herodes, ali José com Jesus e Maria no Egito. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Profecia essa que está em Oséias, capítulo 11, versículo 1. E queridos, essas profecias todas, elas são profecias que estão séculos antes da vinda de Jesus. São profecias que não foram escritas no momento em que Jesus estava ali. Foram profecias que foram escritas séculos antes. Profecias de 400 anos antes, profecias de 500 anos antes. Apontando para o Cristo Messias que viria. E chegando aí nas últimas profecias que a gente tem, Mateus capítulo 2, versículo 17 e 18. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não o existem. Jeremias capítulo 31, versículo 15, é onde está situada essa profecia, que está sendo citada em Mateus capítulo 2, referente à pessoa de Jesus, referente à grande morte de todas as crianças que o rei mandou matar, porque queria aniquilar com o Cristo nascido, prometido rei Messias, que ele tinha medo que tomasse o seu lugar no trono. E a última profecia antes desse texto que nós acabamos de ler, está em Mateus 2, 23. E foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Essa profecia, ela muito possivelmente está relacionada a Isaías capítulo 11, versículo 1, onde no hebraico a ideia que trazida é de renovo. Ele será chamado Nazareno, é ele quem trará o renovo para o povo de Israel. Então perceba que quando ele começa o versículo 1 falando, naqueles dias surgiu João Batista pregando, eis que vem o reino dos céus, arrependam-se. Naqueles dias se refere aos dias do cumprimento das profecias, em que o próprio Cristo iniciaria seu ministério e com isso iniciaria a pregação do reino. Percebe que isso é importante para a gente. Perceba que esses cumprimentos todos apontam para um reino que não é esperado só no Novo Testamento, mas é esperado também pelos judeus no Antigo Testamento. São as profecias maravilhosas do Antigo Testamento, ou as promessas maravilhosas do Antigo Testamento, em que o reino de Israel será estabelecido para sempre. Onde um rei se sentará no trono com cetro de ferro e nunca mais será tirado da sua mão. Perceba que isso é uma esperança do povo judeu. E o que Jesus está fazendo neste momento, na verdade o que João Batista está fazendo neste momento é, queridos, o reino dos céus está próximo, porque aquele Messias prometido que estabeleceria o reino está chegando. Naqueles dias, próximos à vinda de Jesus, em que as profecias estavam se cumprindo, aí sim, estava a pregação do reino. Muito legal isso aqui. Muito legal a gente perceber, inclusive, e aí finalizando um pouquinho essa parte de profecias, a gente olhar para o versículo 3 do capítulo 3, que é em seguida ao arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Falando de João Batista. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. João não estava só anunciando que o reino de Deus estava próximo, como ele mesmo era um cumprimento de uma profecia que validava a sua pregação. O próprio João Batista era um dos cumprimentos necessários de profecia para anúncio e para a chegada
do reino tão aguardado, um reino de justiça, um reino de amor, um reino de paz, um reino em que não é só uma questão de paz entre homens e homens, mas é também paz entre toda criatura. Eu quero que você olhe até comigo para Isaías, capítulo 11, versículo 6, volta um pouquinho suas páginas aí, e perceba qual é a grande expectativa do reino do Senhor. Qual é a grande expectativa desse reino que foi prometido a Israel? Diz assim, Isaías capítulo 11, versículo 6. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Perceba, isso aqui é a ardente expectativa de Israel acerca do reino. Essa é a ardente expectativa que nós devemos ter acerca da volta de Jesus. É o momento em que toda a criação será restaurada e resgatada. É o momento em que toda a criação será reconciliada com o próprio Senhor. E diante disso não haverá mais nenhum tipo de injustiça, de maldade, de conflito entre a criação. Porque estaremos com o nosso Deus. Essa é a grande expectativa. O Rei justo reinará para todo sempre. Mas a gente não pode conversar sobre isso ainda, porque tem um ponto muito importante para a gente lidar aqui, antes da gente falar sobre o reino, que a gente vai caminhar ao longo dos nossos cultos seguintes. Perceba como começa a mensagem de João Batista. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Ou o reino dos céus, mais especificamente aqui, está próximo. A mensagem, queridos, era muito clara e era muito direta para os seus ouvintes. Arrependam-se. Algumas pessoas vão dizer que a tradução de arrependam-se não é totalmente importante. Alguns vão dizer que, totalmente importante não, totalmente certa. Alguns vão dizer que a tradução mais exata seria convertei-vos. Mas dá para a gente entender o que está escrito aqui quando a gente olha para o contexto. Arrependam-se, o que significa isso? Versículo 6, por exemplo. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Ora, a ideia de arrepender-se eram pessoas que confessavam os seus pecados e tomavam a decisão de batizar-se na água para de fato dizer: eu faço parte dessa pregação, eu faço parte dessa fé. Se você olhar, por exemplo, o versículo 7, vai dizer o seguinte: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Olha para o versículo 10. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. A ideia de arrepender-se não é uma mera ideia de você confessar verbalmente só, mas é também a ideia de uma mudança radical de vida, de um entendimento pleno de que nós somos pecadores, nós estamos distantes da glória de Deus, e que nesse entendimento nós mudamos completamente a nossa vida a partir desse evangelho, e então produzimos frutos nesse reino, nesse evangelho. A ideia do arrependam-se é muito direta. E a gente vê isso direto pelo contexto. João, ele não mede palavras. João, ele fala: queridos, precisam se arrepender. Ele olha para os fariseus, saduceus ali, os judeus mestres da lei, e ele fala: queridos, vocês são raças de víboras. Porque vocês colocam jugos pesados. A gente vê isso ao longo do Novo Testamento, de próprio Jesus falando isso. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Por que Jesus está falando isso para esse povo? Porque ele está falando: olha, essa sobrecarga da lei
das religiosidades, ela vai cair sobre meus ombros. Venha a mim, porque o meu jugo, o meu fardo é suave e leve. O que João Batista está fazendo neste momento é falar: queridos, vocês são raças de víboras, vocês estão debaixo da ira de Deus. E é interessante ele falar, no versículo 9, não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai, pois eu lhe digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Esse ponto é muito importante nesse discurso e nessa confrontação de João, porque, queridos, eles entendiam que por serem religiosos, eles já tinham tudo o que precisavam para ser salvos. Eles conquistaram o céu. Pela força eles arrancaram as chaves da porta do céu e eles podem entrar, porque eles são filhos de Abraão, descendência de Abraão, povo escolhido do Senhor. Mas é tão interessante a gente reparar que no Evangelho do Reino, só há espaço para arrependidos. Não há espaço para religiosos. Não há espaço para espertinhos. Não há espaço para santinhos aos olhos dos homens. Não há espaço para revolucionários das igrejas. Há espaço para arrependidos. O Evangelho do Reino é o Evangelho que confronta o nosso pecado. É o Evangelho que atinge o nosso coração no mais profundo e fala: arrependa-se, muda a sua vida, produza bons frutos. Versículo 8, quando ele está falando ali com os judeus: deem fruto que mostra arrependimento. Deem fruto que mostra que vocês mudaram de vida, que vocês mudaram seus conceitos da religiosidade, que vocês mudaram seus rituais que parecem ser sábios, santos, mas na verdade não servem para nada. Mudem, produzam frutos que mostrem que vocês não estão presos à lei, mas estão esperançosos no reino de Cristo, onde o rei é o próprio Jesus e não o povo. Isso aqui é muito importante para mim e para você. Esse chamado, essa ideia clara de arrepender-se é o rompimento completo com o mal. É a conversão dos seus caminhos até o momento e uma vida que produza frutos. A gente poderia parar para aqui e refletir um pouquinho e fazer um transporte para nós hoje. Tem muita gente que acha que por ser batizado está salvo. Tem muita gente que acha que por ir aos cultos dos domingos está salvo. Tem muita gente que acha que por ter ouvido falar de Jesus, conhecer a Jesus, não precisa estar mais na igreja e vive como se, da maneira que ele interpreta a Bíblia, acha que está salvo. Mas, queridos, não há espaço para os nossos conceitos no reino. Não há espaço para as nossas ideias no reino. Porque a palavrinha reino, ela traz a ideia de um governante. E se há alguém que governa e que estabelece as leis e que dita o curso da vida e o curso dessa sociedade, a minha vontade, o meu conceito, não tem espaço, porque ele está debaixo desse governante. Por isso a ideia de arrepender-se. Nós precisamos refletir, queridos, não são os bons costumes que nos salvam. É a nossa esperança ardente no reino que nos foi prometido pela pessoa de Jesus. Lembra que Jesus mesmo disse em João capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou João capítulo 17, 3, e a vida eterna é esta, que é um dos sinônimos, conceitos relacionados ao Evangelho do Reino. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Nós precisamos entender que a nossa salvação não depende de uma religião, não depende de um conceito, mas depende de fato de um conhecimento, de um relacionamento com o nosso Senhor
e nosso Salvador. E isso é o que a gente vai olhar ao longo dos nossos estudos nesse Novo Testamento, no Evangelho do Reino. Por isso, caminhe um pouquinho aqui, um pouquinho mais à frente. Esse é o momento para nós entendermos. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos fazer uma mudança radical em nossas vidas. Porque o reino de Deus só tem espaço para arrependidos. Boa intenção, bons costumes, boa vontade não entra no céu. Não entra num relacionamento com Jesus. É somente através do sacrifício de Cristo, onde nós reconhecemos quem somos e mudamos a nossa vida, transformados por esse sacrifício que Ele fez por nós. Arrependam-se, pois, motivo pelo qual nós devemos nos arrepender, o reino de Deus está próximo. A ideia do arrependimento, ele está condicionado à nossa expectativa, à nossa esperança. Se eu tenho esperança que o reino vem, logo, a minha necessidade de se arrepender é grande, porque o reino está vindo. Agora, se eu não creio nesse reino, não tem por que eu me arrepender, eu vou viver do jeito que eu bem entendo. Arrependam-se, pois, o reino dos céus está próximo. Perceba que, eu vou ler uma definição, eu esqueci de passar o slide para o Vini, mas eu vou ler uma definição muito legal que o George Led, ele faz acerca do Evangelho do Reino. Ele fala o seguinte: o reino de Deus, de maneira bem simples, o reino de Deus é basicamente o governo de Deus, é o reinado de Deus, a soberania divina em ação. O reino de Deus se manifesta tanto no futuro como no presente. Por isso cria tanto um reino futuro como um reino presente, em que o homem pode vivenciar as bênçãos do reinado dele. Olha só que interessante isso aqui. Essa definição do George Led é muito legal, porque quando ele fala assim, ele arrependa-se, o reino de Deus está próximo, o reino dos céus está próximo, ele está falando, Jesus está vindo. E é exatamente isso que acontece logo em seguida. É exatamente isso que acontece logo depois que ele fala ali, olha, virá aquele, olha só que interessante o versículo 11, né? Virá aquele que não batizará só com água, mas batizará com o Espírito Santo e com o fogo. É muito legal. João, ele fala, eu não sou digno nem de lavar as suas sandálias. E é esse Jesus que vai separar e limpar aqueles que são seus filhos arrependidos daqueles que são religiosos ou convencidos ou simplesmente autossuficientes, e estes serão jogados no fogo que nunca se apaga. O reino do Senhor é um grande divisor na história da humanidade. O reino dos céus é um divisor na história da redenção. Porque é quando o reino de Deus é estabelecido plenamente, que divide-se completamente aqueles que são súditos do rei e aqueles que são rebeldes ao seu governo. Por isso Jesus então é colocado aqui como aquele que vai fazer essa separação. Mas repara um pouquinho mais adiante, se você virar um pouquinho suas páginas aí, capítulo 4, versículo 17. Aqui, João já tinha sido preso, Jesus já tinha sido batizado, Jesus já tinha sido tentado por Satanás, Jesus já tinha iniciado o seu ministério, ele começa a pregar o seu ministério. E no versículo 17, ele diz, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Espera aí, mas Jesus não é aquele que vai instaurar o reino? Por isso a gente precisa estudar um pouquinho mais sobre esse conceito do Evangelho do Reino. Porque Jesus, ele veio sim estabelecer o seu reino. Mas esse reino, ele ainda não é completo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas vira um pouquinho sua página, Mateus capítulo 4, versículo 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Perceba aqui uma coisa muito legal. João anunciava o reino que estava para chegar na pessoa de Jesus. Jesus anuncia o reino que seria estabelecido completamente, mas que nele já tinha o seu início.
Isso aqui é fundamental para a gente, porque se você olhar no contexto do capítulo 4, versículo 17, você vai ver ali a luz da esperança brilhando no cumprimento de mais uma profecia. Versículo 15 e 16 de Mateus capítulo 4. Não sei se eu estou empolgado aqui, espero que você esteja acompanhando comigo. Mas o versículo 15 e 16 diz o seguinte: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2, essa é a profecia que está sendo falada aqui. E o que é importante para a gente entender, e por que a gente está falando que em Cristo se inicia esse reino, mas ainda não se completa esse reino, porque o que Jesus veio iniciar é uma obra de fato, que traria luz para quem estava em trevas, para que estes pudessem se arrepender e se tornarem seus filhos. Pastor, de onde você está tirando essa ideia? Por causa da profecia em si. A gente vê aqui não só uma profecia que atinge a Israel, mas uma profecia que está atingindo os gentios, e a gente sabe muito bem, até este momento, o evangelho ainda não era anunciado aos gentios. Então, a partir de agora, o evangelho do reino não é mais de um povo, mas é de todos os povos. Jesus expande, Jesus abre o caminho para que todos aqueles que estão distantes, ou todos aqueles que vivem presos em seus pecados, se tornem filhos, se arrependam, se tornem súditos do seu reino. E aí um texto maravilhoso que eu vira e mexe, eu acabo citando aqui, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia ali. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 até o versículo 6. Olha só que coisa linda que a gente percebe com a profecia ali de Isaías 9, em que Jesus ele começa a anunciar o reino, no capítulo 4. Veja o paralelo maravilhoso que está acontecendo, porque é a luz que brilharia entre os gentios também. E por isso Jesus começa a pregar o evangelho do reino. Versículo 4 até o versículo 6 de 2 Coríntios capítulo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que texto lindo! O que esse texto está falando para a gente? Esse texto está falando o seguinte: quem estava em trevas, o Senhor mesmo veio brilhar nesses corações, porque as trevas não nos cercam, as trevas estão em nós. Por isso a necessidade da pregação do arrependimento, porque o reino dos céus está próximo. As trevas não estão ao nosso lado simplesmente, elas estão em nossos corações. E quando Jesus vem anunciar o evangelho do reino, Ele está falando: eu sou o Senhor, e eu vim para reinar no seu coração. E eu vim para iniciar o meu reino, o meu governo na sua vida. Pastor, você está viajando. Não estou. Porque isso é o que acontece exatamente em Mateus capítulo 5, onde Jesus começa a ensinar os princípios da vida no reino, enquanto nós estamos aqui, as bem-aventuranças. Mas aí é papo para outro dia. Eu gostaria de parar com você um pouquinho aqui e refletir nas grandes promessas e no grande anúncio que está sendo dado aqui. O reino de Deus estava próximo e Jesus veio iniciando esse reino. E esse Jesus que iniciou o reino é o mesmo Jesus que o estabelecerá quando voltar. Porque o reino de Deus, ele já teve seu início, mas não se completou. Pois virá o dia, queridos, em que criança brincará com cobra e nós pais não ficaremos desesperados. Virá o dia em que ninguém levantará mais uma arma contra outro, porque não existirá mais guerra debaixo do reinado do nosso Senhor Jesus. Isaías,
capítulo 2, versículo 4. Diz assim: Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados, de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Talvez você olhe para esse texto e fale assim: peraí, tem coisa aí que eu preciso interpretar melhor aí. A gente vai conversar aos poucos. Porque neste momento que nós precisamos entender é o seguinte: no reino não existe espaço para religiosos e descrentes. Existe espaço para arrependidos. E o reino começa em Jesus. E o reino se cumprirá com a sua volta. E eu quero te convidar neste momento a pensar no que essas verdades que nós acabamos de discutir tem a ver contigo e comigo. Eu gostaria que você refletisse no seu coração. Jesus, ele tem sido rei? Essa é uma pergunta, sabe, que a gente faz para criança, mas que serve para a gente. Jesus, ele tem sido rei no seu coração? Jesus, de fato, é o Senhor sobre a sua vida? Você, de fato, se coloca debaixo que Deus diz que é, deve ser e será? Essa é uma pergunta para a gente. Não existe espaço para os nossos pecados no relacionamento com Cristo. Só existe espaço para o nosso arrependimento. E aí sim, um relacionamento com o nosso Senhor. Esse Deus que reina sobre tudo é o Deus que se relaciona com o seu povo. E nesse sentido, como tem sido a sua vida e a sua declaração prática de que Jesus é o seu Senhor? Quero convidá-la a fechar os seus olhos. Relacionamento com a família, meditar seu relacionamento no seu trabalho, meditar nas decisões que você tem tomado ao longo dos seus desejos de coração. Queridos, existem desejos que agradam a Deus, assim como existem muitos desejos que não agradam. E por isso eu gostaria que você pensasse em coisas práticas. Como você tem tratado sua esposa, demonstra que Jesus é seu Senhor. Como você tem tratado seus filhos, demonstra que Jesus é seu Senhor. Como você tem lidado com as crises, demonstra que Jesus é o Rei sobre sua vida, aquele que provê e sustenta. Como você vive com o seu marido, demonstra que Jesus é o teu Deus. Como você se porta e se relaciona no seu trabalho com seus amigos, com seus companheiros, como você toma decisões ou como você dá ordem se você for um chefe no seu trabalho, reflete que Jesus é o teu Senhor? Você tem sido compassivo com aqueles que estão debaixo dos seus cuidados? Você tem sido companheiro daqueles que precisam de amor e cuidado? Você tem sido luz para aqueles que estão em trevas? Ou você tem vivido nas trevas junto com estes? Você tem servido ao Senhor no reino dele, como de fato um servo de Deus? Ou você tem levado o privilégio que Deus te deu de servi-lo de qualquer jeito? Nossas atitudes precisam revelar que nós temos um rei. Eu quero orar contigo neste momento. Se você se encaixa em qualquer uma dessas circunstâncias, ou se você quer mais do reino de Cristo em sua vida, eu quero convidá-lo a orar comigo. E eu creio que você vai entender o que significa essa primeira parte da minha oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Pai, esse é um pedido que nós fazemos do nosso coração. Entendendo que o teu reino, ao mesmo tempo que é futuro,
é também o teu reino em nossos corações, é o teu governo sobre nossas vidas. E diante disso que nós acabamos de estudar e que nós vamos caminhar olhando para a palavra, eu gostaria de pedir ao Senhor, como teu servo, como teu filho, como alguém que não merece falar contigo, mas que o Senhor, pela tua graça, alcançou. E creio que muitos aqui estão fazendo o mesmo pedido neste momento. Pai, nos ajuda a nos arrepender, a fazer um rompimento total com a maldade em nossos corações, a fazer um rompimento total com tudo aquilo que desagrada a Ti, e declarar com todas as forças, produzindo frutos que demonstrem isso, que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor é o nosso Deus, e que nós nos colocamos diante de Ti, na ardente expectativa de que o Senhor comece uma transformação agora, mas também que um dia seremos por completo transformados à sua imagem, no dia que o Senhor voltar, e não mais existir pecado, maldade, choro, lágrimas e sofrimento, porque o Senhor habitará entre nós. Deus, nós temos essa ardente expectativa e queremos que o Senhor nos ajude a ter isso. Nos ajude a nos portar como os teus servos. Nos ajude de fato a nos relacionar contigo pelo caminho e pelo sacrifício vivo e santo de Jesus Cristo naquela cruz. Esse é o nosso pedido que fazemos, agradecendo, porque o Senhor tem a sua palavra revelada a nós e nos anuncia que está próximo o dia em que estaremos contigo eternamente. Em nome de Jesus, Deus, ouve nossa oração. Amém e amém. Muito bom. Gostoso da Bíblia, né? Espero que você tenha despertado um pouquinho mais o interesse seu nessa noite, de conhecer o que a Bíblia diz acerca do nosso Senhor. E caminhe na nossa leitura bíblica do ano. Nós vamos lançar agora à noite a leitura dessa semana. E meu desejo é que você leia a Bíblia, que você conheça esse Jesus e que seu coração seja preenchido por essa viva esperança de que um dia voltará. Vamos louvar o nosso Senhor cantando com alegria neste momento.
ti, e do Senhor direi: tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio. Nós não temos outro em quem nós possamos repousar e descansar. Ele é o nosso Deus. Meu Deus. Torre forte, eu me alegro em ti, e do Senhor direi: tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Deus abençoe, queridos. Uma boa noite a todos. Que tenham uma boa semana na presença do Senhor, com Ele reinando em nossos corações. E até o próximo culto, se assim Deus permitir. Deus abençoe, queridos.